E aí, pessoal, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Boa noite. Estamos iniciando a nossa live de hoje. Mais um tema aqui sendo discutido nas quintas-feiras às 19h19. Então, Alexandre e Natácia falando aqui agora uma reflexão a respeito do tema cortar o mal pela raiz. Sim, é isso. Então vamos começar? Só recapitulando, como a gente já falou para vocês, a gente trabalha o livro do Pequeno Príncipe e aí a cada capítulo nós vamos puxando conversas, né, a respeito dos temas. É a história de um menino que era quando criança foi tolhido em várias das suas habilidades. Ele, enquanto adulto, cai em um deserto e aí ele encontra um pequeno príncipe e ele vai aprender lições valiosas com esse pequeno serzinho. E agora nós já estamos no capítulo 5 e hoje vamos pensar sobre cortar o mal pela raiz. Vamos lá. Lembrando que o livro é uma referência que a gente utiliza para discutir. Então, se você não pegou os capítulos anteriores, não tem problema nenhum. Depois volta, assiste tudo e a gente vai dar sequência a partir de agora. Cada reflexão ela é muito independente. Isso. Vamos lá, bora. A cada dia eu aprendi alguma coisa sobre o planeta, sobre a partida, sobre a viagem. As coisas vinham bem suavemente, ao acaso das reflexões. Foi assim que no terceiro dia eu conheci o drama dos baobás. Baobás, gente, para quem nunca ouviu falar, é uma árvore gigantesca. Sabe aquelas reportagens no Globo Repórter que mostrava na África umas árvores bem grandonas? São aquelas árvores lá. Também, desta vez, foi graças ao carneiro, pois bruscamente o pequeno príncipe me interrogou, como se tomado por uma grave dúvida. É verdade mesmo, não é, que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, fico contente. Eu não entendi por que lhe importava tanto se os carneiros comiam arbustos. Mas o pequeno príncipe acrescentou: logo, eles comem os baobás também. Eu expliquei ao pequeno príncipe que os baobás não são arbustos, mas sim árvores grandes, como igrejas, e que, mesmo se ele levasse consigo uma manada de elefantes, essa manada não daria conta de comer um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. Seria necessário colocá-los uns sobre os outros. Mas ele comentou com sabedoria: antes de crescer, os baobás nascem pequenos. Com certeza, mas por que você quer que seu carneiro coma os pequenos baobás? Bem, vejamos, ele me respondeu como se tratasse de algo evidente. E me foi preciso um grande esforço de inteligência para compreender por mim mesmo este problema. E vamos abrir um parêntese aqui, porque essa reflexão ela é bem legal. Ele pede no começo para que o rapaz desenhe um carneiro para ele. Ele tenta de um jeito, não fica bom, tenta de outro, não fica bom. E aí o cara, já sem paciência, pega, desenha uma caixa, fala: o carneiro está aqui dentro, né? Se vira com ele aí agora, o carneiro está aí dentro, se você que resolve o problema, como é que vai ficar. Aí tá. O que a gente observou e o que a gente discutiu bastante a respeito dessa questão desse carneiro nessa caixa? Ali nós estávamos pensando numa criatividade. Porque quando o rapaz deu um carneiro pronto, não, esse aqui não tá legal, não, esse aqui também não dá. Ou seja, a pessoa ela começa a pedir uma ajuda e a gente começa a tentar dar um problema para ela muito encaixado, de um jeito assim que às vezes vem com a nossa tinta e não é exatamente aquilo que a pessoa precisa. E aí, ele quando dá uma caixa e fala: o carneiro está aí dentro, o pequeno príncipe fica feliz porque ali dentro encontra-se encerrado um manancial de possibilidades. Ele não tem como prever, ele não tem como saber exatamente todas as formas que ele pode encontrar ali dentro. E isso é a questão muito bacana da coisa. E aí agora ele está chegando com um problema real, que são os baobás crescendo, e ele quer aquele carneiro imaginário para acabar com um problema, entre aspas aqui, né, real, que seriam essas árvores gigantes. E ele quer que ele as coma ainda enquanto pequenas.
quando elas estiverem em desenvolvimento. Então aqui a gente pensa em um problema real sendo trabalhado e sendo vencido a partir do quê? Da criatividade. Ou seja, a criatividade daquele rapazinho que recebeu aquele presente do outro, porque foi a partir do contato com o outro que ele conseguiu aquele carneiro, né, que a gente não viu, né, a gente só viu a caixa. A partir daquela conversa, ele conseguiu uma solução. E aí ele vai desenvolvendo, ele vai percebendo, opa, isso aqui vai me ajudar bastante. E aí você pensa na sua vida agora, quando você chega, tem uma conversa legal com uma pessoa que você gosta. E aí você tem uma conversa com essa pessoa chega para você e te dá uma ideia. Ela não te solucionou o problema, ela te deu uma ideia. E você acha aquela ideia tão incrível, tão fantástica, o que você faz? A partir daquela ideia, você traz os elementos que você tem dentro de si, adiciona as pitadinhas de necessidade ali, com as ferramentas que você tem, com as habilidades que você tem, com o conjunto de informações que você tem, e pã, você tem a solução de um problema que já existia antes, mas que sem aquele toque você ainda não tinha se atido muito bem como como resolvê-lo. E aqui é legal isso, porque parece um pouco que ele estaria indo ao encontro de uma solução dessa natureza. Então a criatividade solucionando problemas. Porque é a partir dela que a gente começa a resolver, né? E a gente até tinha conversado mais cedo, né, Alexandre, sobre outro aspecto que é o seguinte: o quanto às vezes a gente não consegue se comunicar com a pessoa, com o outro, nem com a gente mesmo, né? Então às vezes você vai conversar, você vai expor uma ideia e você não consegue ser claro naquilo que você está dizendo, ou você escuta uma pessoa conversar, você interpreta alguma coisa que não é aquilo que ela estava querendo dizer. Então, é interessante também a gente exercitar a empatia, né? De você se colocar no lugar do outro, ver o problema do outro, mas também exercitar junto a isso o diálogo. Porque vários problemas, e a gente até conversou isso na live anterior, eles derivam da falta de comunicação assertiva. Então eu interpreto o que o outro precisa e eu saio arrumando um monte de solução para ele, achando que aquilo lá vai resolver o problema da vida dele. E não é assim, gente. Uma coisa é fato, realmente a gente tem uma dificuldade enorme para comunicar. O diálogo ele é feito de uma forma muitas vezes, às vezes truculenta, às vezes evasiva, muito poucas vezes objetiva, né? Vai direto ao ponto. E aqui quando ele fala, olha só, bem, vejamos, ele me respondeu como se tratasse de algo evidente. Ou seja, para ele, para o Pequeno Príncipe, era evidente. E me foi preciso um grande esforço de inteligência para compreender por mim mesmo esse problema. Quer dizer, o que eu falo não necessariamente é o que você escuta. Se você, como assim? Ué, as palavras são as mesmas, mas a tônica que você dá para as palavras não é exatamente a mesma tônica que eu dou quando eu falo. Você sabe de uma coisa que é bem interessante? É quando você pega e fica emburrado com alguém, porque você acha que aquela pessoa deveria fazer algo que para você é muito óbvio. Quer um exemplo? Menina adolescente, ou então filho, larga sapato pela casa, ou então, não, menino não, esposo. Deixa a toalha largada, deixa as coisas largadas, você fica com raiva lá, apitando, ou então deveria ter passado no supermercado e não passou. E aí você não fala nada. Por quê? Porque você pensa, gente, mas isso é óbvio. Como assim a pessoa não fez isso? Como assim ele deixou de dar comida? Como assim ele deixou de fazer a janta? Ou como assim ele deixou de me ligar um amigo? Como é que essa pessoa fez isso? E aí você não conta pra ela que aquilo machucou você, ou que de alguma forma você não concorda com aquele comportamento para vocês conversarem. Não, você fica calado esperando o outro adivinhar, tirando finco na boca de ruga. Não. Aí é um caminho que às vezes é sem volta. Por quê? Porque você vai acumulando sentimentos ruins no coração. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mentira, se todo caminho tem volta. E enfim, eu tô até vendo que a Ana Lívia colocou aqui, que eu achei bem legal, que a gente precisa saber ouvir o outro. E a gente sabe muito pouco ouvir o outro. A gente gosta muito de falar, ou então de esperar que o outro adivinhe os nossos desejos, as nossas vontades. E ainda nessa tônica, né, que a Natácia estava falando sobre o outro, né, e juntando aqui com
com o que a Ana Lívia tá falando, que a Natácia tá falando dela, a gente tá falando da gente também, né? Nós temos muito essa dificuldade, né? A gente fica pisando um no pé do outro aí sempre, porque a gente fala uma coisa esperando uma resposta do outro ali de uma forma que às vezes não vem, a gente se sente chateado com aquilo, a gente sofre com aquilo, a gente briga por causa daquilo. E no final das contas, quem está saindo machucado somos nós, porque quem está deixando de crescer, quem está deixando de fazer somos nós. Porque se eu falo e o outro não me entende, nós temos aí um problema de comunicação que pode ser meu. Ou se eu não falo esperando que o outro faça aquilo que eu acho que é óbvio fazer, também é um problema. Né? Nossa, é óbvio fazer isso. Não, é óbvio para quem? É igual a que ele está falando, né? Às vezes a gente trata as coisas como se fosse evidente, mas é evidente que fulano deveria saber isso. Não é evidente, gente. Não é. Cada pessoa é um universo único. Porque, pensa em qualquer frase, qualquer fala, você entende ela de uma forma sua, e você precisa você precisa ter isso claro, porque quando ela sai da sua boca, ela sai com as tintas da sua emoção, mas quem capta ela, capta com as tintas da própria emoção. Às vezes a gente está lá passando por alguma dificuldade e a gente quer... Né? A Natácia tem me falado um pouco, né, em casa, às vezes, algumas questões de acolhimento, como as pessoas às vezes deturpam o conceito de acolhimento. Porque aí a gente pega e começa a transferir as nossas próprias dores e fala, não, gente, a gente tem que acolher isso. E aí a gente coloca as nossas dores. Então, você tem que acolher a pessoa que é assim, assim. Aí coloca um monte de comportamentos que não são tão saudáveis, que não são tão legais. E a gente pede para que esses comportamentos sejam acolhidos, falando que eles são normais. Mas o que a gente está querendo dizer, no fundo, é que nós precisamos de acolhimento, porque nós estamos assim. E aí a gente, sofrendo com isso, lança uma ideia para que o outro entenda uma outra coisa, tenha uma resposta para conosco e a gente se sinta bem. Né? E aí a gente começa a criar essas palavras. Marido e mulher briga demais dizendo a mesma coisa. Ah, mas é isso. Aí começa e vai se discutir bastante, discutir no ponto de vista de conversar. Se conversar bastante, chega às vezes num momento que fala, mas eu tô falando isso. Não, mas você tá falando... Não, mas é isso que eu tô falando. Aí a gente vai tentando, tipo, eu tô falando isso. Não, você tá falando é aquilo outro e tal. E não, no final a gente tá falando a mesma coisa. No final, às vezes, a gente tá falando a mesma coisa. Só que a gente tá tão desesperado pro outro entender exatamente igualzinho a gente tá falando, que a gente acaba entrando em conflitos desnecessários. Que a gente tá querendo tanto estar certo nas nossas colocações, né? Um exemplo aqui. Eu tava lembrando, depois eu esqueci, agora lembrei de novo. Eu tava vendo... Eu gosto de acompanhar algumas coisas sobre empreendedorismo, e aí eu tava vendo... Sempre foi falado muito a respeito da questão de resiliência. Não, resiliência é importante, isso e aquilo. Só que como a gente acha que tem que inovar o tempo inteiro, a gente pega uma palavra, troca o significado dela e tenta dar uma nova tinta de conceito para aquilo ali. Não, a gente não tem que ser resiliente, a gente tem que ser antifrágil. Aí pega o conceito de antifrágil, explica como resiliência, pega o conceito de resiliência, explica como uma outra coisinha diferente, quer dizer, ele está explicando como ele entende resiliência e está mostrando o que ele entende por antifrágil. E aí fala que esse aqui, por exemplo, é melhor. Mas tem pessoas que quando forem fazer a leitura de resiliência, vão entender resiliência como aquele que ele está chamando de antifrágil. E aí às vezes a gente fica em conflito. Não, mas o fulano falou que isso não é resiliência. Não, mas o outro entende que é. E a gente fica. É a mesma coisa. No fundo, não são as palavras que detêm o maior significado, mas o que elas representam. O que a gente está entendendo. Não a cor, a palavra em si, se sai da minha boca com um significado e entra na sua com outro, a gente pode ter um conflito. Então o diálogo vai ajudar muito bem a gente entender como afinar isso para que isso não aconteça. Para a gente não ficar brigando pela mesma coisa. Sim. Nossa, até pensei numa coisa aqui agora. Tô vendo a minha mãe falar aqui que não é só você, porque a gente estava comentando sobre a questão das comunicações, né? E aí eu lembrei de outro exemplo, que eu acho bem interessante, que tem a ver com limpeza de casa. Irmão, eu falo por mim, né? Às vezes a gente briga muito esperando que o outro faça alguma coisa, como se ele tivesse que arrumar a casa, como se ele tivesse que fazer isso, como se tivesse que fazer aquilo outro. Eu tô só dando esse outro exemplo para contextualizar para quem entrou agora sobre essa questão da comunicação. E aí você acaba brigando com o irmão,
à toa, simplesmente porque você não chegou lá e conversou com ele. Faz isso. Ou então, eu acho que você deveria fazer isso, vamos dividir as tarefas, e a gente vai criando conflito na família, às vezes vai perdurando por muito tempo, né? Então, essa questão da comunicação, eu acho que é uma coisa bastante importante, porque ela permeia vários âmbitos, né? Permeia no nosso trabalho, na nossa família, na nossa relação com outras pessoas, na construção de amizade, no relacionamento afetivo, casamento, namoro, enfim, e assim por diante. É algo bem difícil, mas que a gente tem que começar a trabalhar, né? O primeiro passo, dar o primeiro passo sempre. Então, continuemos. Vamos lá. E de fato, no planeta do Pequeno Príncipe, havia, como em todos os planetas, boas plantas e ervas daninhas. Por consequência, sementes de plantas boas e sementes de ervas daninhas. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem no segredo da terra até que em alguma delas surge a vontade de despertar. Então, ela se espreguiça e cresce primeiro timidamente em direção ao sol. Um adorável e pequeno galinho inofensivo. Quando se trata de um galinho de rabanete ou de roseira, pode-se deixá-la crescer como quiser. Mas quando se trata de uma erva daninha, é preciso arrancar a planta logo, assim que a reconhecemos. Vamos só fazer um pequeno adendo aqui. A planta, a semente, ela só germina se ela tiver condição para isso. E a condição não necessariamente significa debaixo da terra, com a aguinha certinha, com nutrientes certinho. Não, às vezes a gente vê nascendo no meio-fio, só que houve um conjunto de situações ali que favoreceram o germinar daquela semente naquele instante. Então, quando a gente começa a refletir que um planeta como esse que vem o Pequeno Príncipe pode ser o seu interior, no seu interior sementes boas e sementes ruins estão ali só esperando a oportunidade para que elas nasçam, a gente começa a ver o cuidado que nós devemos ter enquanto pessoas que cuidam de um jardim, enquanto pessoas que são cultivadores, porque em um determinado momento eu posso estar ali plantando a boa semente e as ervas daninhas começam a surgir para aproveitar a condição que eu dei para o nascimento daquela que era boa. Veja só, você começa a ter uma boa ideia, você começa a executar. O que começa a acontecer? Problema natural, porque você começou a desenvolver um tipo de trabalho, um tipo de ideia ali, e aí você começa, à medida que você vai avançando no desenvolvimento daquelas ideias, novas coisas vão acontecendo que você desconhecia e que você precisa aprender a lidar com elas. Algumas são no sentido de interromper a execução daquilo que você está fazendo, outras coisas são no sentido de fomentar, de aumentar, de ampliar suas capacidades, de dar mais força para o crescimento daquela sua ideia. E se você não souber cuidar muito bem disso, é possível que aquela semente do problema cresça demais e em um determinado momento interrompa o desenvolvimento daquela ideia. Quanta ideia boa a gente não teve, pensou num problema e imediatamente a gente desistiu de botar aquela ideia em prática. Isso é porque nós deixamos germinar e crescer rápido demais, sem cuidar, a semente ruim. Porque essa semente ruim está dentro de mim também. Se ela está dentro de mim, esperando como um segredo aqui pronto para nascer, eu tenho que tomar cuidado com ela. Eu tenho que ficar atento o tempo todo, porque se ela nascer, eu tenho que falar: ô minha filha, peraí, você está achando que você vai aonde? Não é assim não. Aqui eu estou buscando que nasça isso, e isso aqui vai ser cultivado, e nisso aqui eu vou botar minha atenção. E aí as outras coisas a gente vai tentando blindar, para que as nossas ideias não morram antes mesmo delas nascerem, porque a gente tem ideia boa demais. Quantas vezes você teve uma ideia maravilhosa, não botou em prática, olhou pela janela e viu uma pessoa fazendo aquela ideia e se dando muito bem com aquilo? E eu não estou pensando só em dinheiro, não, é muita coisa, sucesso em relacionamento e várias outras coisas. Você viu a pessoa se dando bem naquilo, aí você pensa: nossa, por que eu não fiz? Ué, por que você ainda não faz? Não é porque uma pessoa executou aquela ideia que você não pode executá-la mais. Ah, mas o outro já saiu na frente. Mas a gente está comparando. Nós temos que ver esse terreno interior, essa semente está dentro de mim.
né? Eu que sou responsável pelo que eu cultivo. Se o outro plantou e colheu, é com ele. Mas se eu não estou plantando, eu não vou colher. A Ana Lívia já adiantou, danadinha, a nossa interpretação do joio e do trigo. Continuemos. A gente vai chegar lá, legal. Tá, eu parei aqui, né? Mas quando se trata de uma erva... Mas quando se trata de uma erva daninha, é preciso arrancar a planta logo, assim que a reconhecemos. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe. Eram sementes de baobás. O solo do planeta estava infestado delas. Ora, se reconhecermos tarde demais um baobá, não podemos mais nos livrar dele. Ele cobre todo o planeta. Ele o perfura com suas raízes. E se o planeta é pequeno demais, e se os baobás são numerosos demais, eles o fazem explodir. Você vê, gente? Gente... Um problema às vezes começa pequenininho. Pequeno. Tamanho de uma semente. E ele cresce e fica do tamanho de um baobá. Ele acaba com o planeta inteiro, no caso aqui. O planetinha dele é petitiquinho, de repente nasce um baobá, toma conta do planeta. Se nascer 2, então Nossa Senhora. Se nascer 3, acabou o planeta. E os nossos problemas vão crescendo. Às vezes eles ganham uma proporção tão grande que para acabar com eles depois é muito difícil. Imagina a sujeira de casa, é a mesma coisa. Você limpa a casa hoje, amanhã vem uma poeirinha, você limpa, facinho, beleza? Fica 2 meses sem limpar e vai limpar. Você não faz o mesmo esforço que só de um dia para o outro, uma poeirinha para outra. Um exemplo pior ainda, banheiro. Gente, deixa um banheiro um mês sem lavar para você ver o que é encardir. É muito mais fácil fazer manutenção do que você lavar o banheiro daqui a um mês. É a mesma coisa. E uma coisa interessante aqui que eu vejo, né? É que essas potencialidades, essas coisas, elas estão no solo. Elas podem nascer ou não. Como é que a gente alimenta isso, né? Como o Alexandre estava falando no exemplo anterior. Eu fico pensando, né? Como que eu alimento? Tem um exemplo bem legal, não sei se você vai lembrar, Alexandre, que você conta da história do lobo. Conta mais, não sei do que ela tá... Da questão da alimentação, dos medos que a gente tem. Cresce aquilo que a gente dá o alimento, né? Tem uma história que fala que a gente tem 2 lobos dentro da gente. Um é muito mau, né, muito raivoso, muito violento, e o outro é dócil, bondoso, tranquilo. E aí as pessoas às vezes ficam brincando assim, se a gente soltar, qual é que vai vencer? Né? A gente fica pensando, vai para uma briga, aí o que é forte, o que é mau é forte, porque ele é agressivo, o bondoso não vai fazer nada e vai ser trucidado. Não. Aí os sábios dizem, vai vencer aquele que a gente alimentar. O lobo que eu alimentar é o que vai vencer. Porque a gente precisa de nutrição. O mau pensamento precisa de nutrição. O bom pensamento também. Qual pensamento eu vou ter, o bom ou o mau? É uma questão de escolha. Nós começamos a aprender a cultivar os maus pensamentos através da maledicência. Sabe aquela falinha, tipo, aquela fofoquinha que não vale nada? Não vai dar nada não. E a gente vai lá e solta um pouquinho aquela coisa. É só um comentário. Gente, não, eu só tô observando. Tô falando a título de informação isso daqui. E a gente a gente começa a fazer essa coisinha do nada. Só que isso vai crescendo, né? E aí amanhã eu não vou fazer um comentário, eu vou fazer 2. Amanhã eu não vou falar sobre uma pessoa, eu vou falar sobre uma família. E aí, depois de amanhã, eu vou falar com uma outra pessoa que adora nutrir esse tipo de pensamento. E essa pessoa vai sair com uma carga negativa, vai saber lá o que ela vai fazer para lá depois com isso. Então, pequenos detalhes, pequenas sementes que poderiam ter sido evitadas, mas que nós as cultivamos. E isso pode trazer prejuízo depois. Sim. Vamos lá. Até lembrei, foi do espinheiro, né? Aquela tem uma praga de espinheiro que se você deixar ela, dá muito impasto. Agora eu não vou lembrar o nome, mas se você deixar e não roçar, quando você vê, ela tomou todo o pasto e acabou com toda a pastagem pro gado, porque você não foi lá e removeu. Então, sempre tem a analogia da natureza com a nossa vida, né? Com as coisas que a gente faz, a gente sempre pode extrair essas informações. É uma questão de disciplina, me disse mais tarde o Pequeno Príncipe. Quando a gente termina de se arrumar de manhã, é preciso arrumar cuidadosamente o planeta. É preciso se obrigar a arrancar os baobás regularmente, assim que a gente os distingue das roseiras, com as quais eles se parecem muito quando são jovens.
É um trabalho muito entediante, mas bem fácil. Aí, Ana, aqui entra a questão do joio e do trigo, legal. Porque ele faz uma comparação do baobá com a roseira, assim como tem na parábola o joio com o trigo. Porque é muito legal, porque na parábola é o seguinte, o reino começa assim, o reino dos céus é semelhante a um homem, né? É semelhante. O que é esse reino? A gente até já comentou em uma live anterior. O que é esse reino? Esse reino é aquilo que está dentro de nós, né? Onde habita uma sabedoria sublime, onde habita o Criador, onde encontra-se, né, tudo de bom e maravilhoso que a gente puder imaginar dentro de nós. Alguma coisa boa está aqui dentro da gente. E aí, esse reino, essa possibilidade está aqui. Então eu saio a semear, né? Eu saio ali a cultivar, e eu vou lá e planto o trigo. Planto o trigo, tal, como diz a parábola, e aí à noite todo mundo está dormindo, vem um inimigo e manda a semente de joio ali, planta o joio. E aí depois o pessoal fala, mas senhor, olha só o que aconteceu, você plantou semente ruim. Eu falo, não, plantei não, é porque o inimigo veio e colocou ela ali no meio. Então nós vamos correr e arrancar. E o senhor fala, não, peraí, não vai arrancar nada ainda não, porque se você for arrancar agora, como as coisas são muito semelhantes, e aqui tem uma leve diferencinha com o Pequeno Príncipe, né? Quando a gente for arrancar, é bem possível que você arranque também o trigo, que o que você não quer arrancar. Espera crescer, que no momento oportuno, quando tiver crescido, aí você vai lá, pega o joio, separa ele e o que você faz? Joga no fogo. Fogo é um símbolo bíblico muito forte para retificação, para que você consiga não simplesmente eliminar, mas é depurar, você transforma, você muda a natureza daquele problema, daquela coisa, e dá uma tônica diferente para ela. Então, quando a gente faz essa leitura comparativamente aqui com o Pequeno Príncipe, a gente começa a ver de fato que a gente tem que observar o tempo inteiro para nós, né? Olha para você, o que está acontecendo aí? Começa a fazer essa análise para entender se você vai cultivar aquilo ali, se você vai arrancar isso aqui. A gente começa a fazer a distinção e começa a ficar claro onde a gente deve trabalhar. Sim, e aí entra que cuidar dessas encrencas que a gente tem é de fato uma questão de disciplina. Não tem jeito. E quando ele acorda, pensa bem nisso, acordar é de manhã, é logo cedo. Não é tarde, não é noite. É quando eu me desperto. O momento de despertar de cada um é único. Mas logo cedo, quando eu me desperto, imediatamente eu tenho que ir para o trabalho. Imediatamente eu tenho que começar. Porque quando essas coisas ainda estão pequenininhas, essas encrencas ainda não despertaram, é muito mais fácil eu alterar a orientação agora do que esperar 10, 15, 20, 30, 40 anos. Né? Então, aí entra algumas questões, né, sobre perguntar para mim o que é que eu estou fazendo, o que é que eu gostaria de fazer e se o caminho que eu estou seguindo me agrada. Porque, veja bem, imagina uma pessoa que está, vamos pensar aqui, há 40, 50 anos usando de droga ou álcool, e uma pessoa que, droga e álcool é a mesma coisa, viu gente? Ou então uma outra pessoa que começou agora e percebeu que ela tem aptidão para viciar. Ela pode ir cair para um caminho mais complicado. Se ela identifica isso no primeiro dia, é muito mais fácil ela trabalhar do que alguém que passou pelo efeito do álcool há 40, 50 anos, que não simplesmente é uma questão agora dele decidir se ele continua ou não, mas que o consumo dessa substância pode ter deixado nele assinaturas no corpo dele, sequelas aí que talvez não vai ser tão fácil de recuperar como seria há 30, 40 anos atrás. Né? Então, a gente deixa de ser uma questão de simples vontade, né? Sim. No começo é. A primeira vez que você põe na boca é uma escolha sua. A segunda, talvez também. Mas aí, a partir de um determinado momento, já começa a ficar mais complicado. E aí, né, já quanto mais o problema cresce, mais difícil fica você trabalhá-lo. E aí, a gente tem que começar, realmente, a arrancar essas encrencas que a gente tem. A gente vai continuar a leitura aqui, mas a gente refletiu bastante sobre isso hoje, né, Alexandre? Porque como é que eu identifico essas encrencas? Como é que eu sei que aquilo é uma encrenca ou não? Que eu tenho que arrancar, se tá tão pequenininho, né? E um dia, ele me aconselhou a me esforçar para fazer um belo desenho a fim de conseguir fazer essa ideia entrar bem na cabeça das crianças de minha terra. Se elas viajarem um dia, disse-me ele, isso poderá ser útil.
Algumas vezes não é problema deixar para depois do trabalho, mas quando se trata dos baobás, é sempre uma catástrofe. Eu conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele negligenciou 3 arbustos. Reticências, né, para mostrar que teve consequências danosas muito graves na negligência de 3 arbustinhos. Coisinha simples, à toa. Só 3 arbustos, deu um problema danado. Sim. E o preguiçoso aqui, ele entra como uma contraposição ao disciplinado. O disciplinado vai lá e faz, o preguiçoso vai lá e não faz. E aqui a questão é que o preguiçoso, ele já sabia que ele tinha que tirar os baobás. Porque ele já tinha identificado, ele sabia que ia dar problema. E esse era uma que ele tinha que resolver, era uma questão que ele precisava resolver, porque ele sabia o que podia acontecer. Mas ele deixou. Eram só 3 baobás, né? Então, tem coisa que a gente pode deixar e trabalhar com mais tranquilidade, deixar para depois. Mas tem coisa que a gente tem que agir agora. Então, a gente estava até conversando sobre um exemplo que aconteceu comigo, que era viver de exceção em relação à dieta. E aqui, quando a gente está falando de dieta, é em relação ao que nós alimentamos. Dentro da biologia, dieta é a composição daquilo que o animal consome. Então, é isso, tá? É o que você come. É o que você come. Simples. E aí, eu estava passando por um processo de readaptação, de melhora na alimentação. Eu queria comer bem, só que eu sempre gostei muito de doce. Muito mesmo. Especialmente de brigadeiro. E aí, o que acontecia? Eu sempre achava uma desculpa para manter o brigadeiro na minha vida. Então eu tinha um dia difícil, eu comia o brigadeiro por quê? Porque eu tinha tido um dia difícil. Eu tinha um dia feliz, eu comia o brigadeiro por quê? Porque eu tinha tido um dia feliz. E aí o que acontecia? Eu vivia, de acordo com o Alexandre, na dieta da exceção. E eu falava, não, eu não vivo na dieta da exceção, eu tô começando aqui a adaptar, tô comendo salada, tô comendo verdura. E tudo isso começou com um despertar meu que eu tive da necessidade de mudar a minha alimentação. Eu tava com 30% de gordura corporal e aí eu acordei e falei, nossa. Mas assim, na minha cabeça, eu tava pensando de um jeito e agindo como eu estava pensando. Mas não, eu pensava de uma forma, mas eu agia de outra maneira. E aí, quando ele me falou isso da dieta da exceção, eu fiquei meio revoltada. Eu falei, não, como assim? Mas não era verdade. Eu comecei a analisar e realmente todo dia eu tava atrás do brigadeiro. Fosse um dia triste, fosse um dia alegre. Eu comia para comemorar a tristeza e a alegria, né? Até que eu percebi que eu identifiquei o problema. Opa, eu preciso agir. Porque eu estou sendo escrava dos meus desejos. E isso é um problema. E às vezes a gente fica pensando, nossa, eu tenho que resolver o problema da minha vida. O problema maior da minha vida. Não, escolhe uma coisa que te incomoda. A gente vive de pequenas vitórias. Às vezes a gente fica pensando em resolver uma encrenca de 30 anos, assim, ó, no primeiro segundo que surge. Não, gente. A gente pode, inclusive, estabelecer metas, metinhas, metonas, sobre os problemas que a gente tem, né? E aí, então, por exemplo, o brigadeiro pode ser um probleminha pequenininho, que pra mim era um problema muito grande. E eu fui atrás de resolver isso. Foi quando eu me conscientizei que aquele comportamento não fazia bem para mim e que eu estava na exceção. E aí eu resolvi buscar a solução para o problema. Porque a primeira parte é, você identifica, de repente você entra até na negação, você vai começar ali, mas faz parte, né? E aí, uma vez que você identificou que aquilo é um problema para você, você pensa, como é que eu vou solucionar esse problema então? O que eu posso fazer que está na minha mão, que eu posso agir para mudar essa história? Aí o que eu fui fazer? Aprender a fazer brigadeiro de batata doce, porque eu não queria abrir mão do doce e eu queria continuar comendo saudável. E aí eu fui atrás disso, então foi o problema que eu resolvi, né? Teve o início, meio e fim. Obrigada, Alexandre. E nós não estamos falando aqui, gente, ninguém vai parar de comer brigadeiro, não, é vontade. Ela estava no processo de reeducação para ela, que ela achava que fazia sentido para ela, e ela queria uma plataforma de mudança. Sim. Né? A gente sempre está tentando mudar alguma coisa, o tempo inteiro, né? Vamos mudar isso, a gente tem que mudar um pouco alguma coisa para poder sentir que a gente está crescendo, né? E aí, quando a gente ficava diagnosticando, não, mas peraí, você não está querendo fazer uma mudança? Se você está querendo fazer uma mudança, busque coerência dentro daquilo que você se propõe, ou assume que você quer comer e pronto. A Lívia aqui colocou, eu faço dieta da sopa, tudo que dá sopa eu como. Isso é fantástico. Tipo assim, mas você não tem problema com isso? Tranquilo, não é nenhuma crítica nem nada, é só para que a gente possa, às vezes, entender por meio desse exemplo, como a gente
pensa em uma coisa que a gente quer mudar, a gente faz o diagnóstico de que aquilo é necessário, e a partir daquele diagnóstico a gente tenta se engambelar, a gente tenta se enrolar, a gente tenta fazer de conta que, não, mas hoje eu posso, hoje eu mereço, hoje não sei o quê, e a gente começa a criar isso, né? Então o objetivo é que a gente consiga entender exatamente isso. Você tem que diagnosticar o que faz sentido para você. E como você vai identificar isso? Entendendo melhor como você funciona e como você pode resolver o problema. E começando, e assim, pensando num dia, hoje. Não é amanhã, não é daqui uma semana, porque senão a gente fica ansioso vivendo no futuro. É agora, o que é que eu posso fazer agora? Porque senão a gente nunca começa. Às vezes é tanta encrenca que você fala, ah não, meu Deus, vai dar muito trabalho. Mas se você começar hoje, amanhã ela vai estar menor, o montinho vai diminuindo. E aí o montinho da satisfação vai aumentando. E você vai tendo mais energia para que você consiga seguir. Você vai arrumar a sua casa inteira, tá tudo bagunçado. Arruma uma gaveta hoje, amanhã você arruma mais uma, depois mais outra, arrumou todas as gavetas, aí começa a organizar, sabe? É devagarzinho, gente. Coisa, paulatinamente a gente consegue ter sucesso. Sim. E, a partir das indicações do Pequeno Príncipe, eu desenhei aquele planeta. Não acho legal me passar por moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e os riscos corridos por aquele que vai parar em um asteroide são tão consideráveis que daquela vez fiz uma exceção à minha reserva. Eu digo, crianças, prestem atenção nos baobás. Foi para divertir meus amigos de um perigo no qual resvalam já há muito tempo sem conhecer, como eu mesmo, que tanto trabalhei para desenhá-lo aqui. A lição que eu dava valia a pena. Vocês, talvez, estejam se perguntando, por que não há, neste livro, outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos baobás? A resposta é bem simples. Eu tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, fui movido pelo sentimento de urgência. Nossos problemas, às vezes eles são tão grandes que a gente não consegue nem ver outras coisas mais. A gente é tomado quase que por um desespero tentando ver aquilo. E nós temos, às vezes, uma capacidade, não é que nossos problemas... às vezes alguns problemas são bem pesados, não é isso. Mas nós tendemos, não é sempre, mas nós tendemos a supervalorizar muito a nossa dor. E às vezes a minimizar um pouco, a abrandar a dor do outro. Que às vezes até pode ser maior do que a nossa. A coisa, às vezes... ela toma uma proporção muito grande porque a gente conhece todo o procedimento. A gente sabe exatamente o que a gente está sentindo. E aí a pessoa às vezes vem conversar com a gente, o que é comum a gente falar? Não, mas você não entende, não é? A gente não sempre fala isso. A pessoa às vezes é com um conselho bom, às vezes com uma boa vontade, às vezes até falando bobeira também, mas a pessoa às vezes vem com uma boa intenção e ela começa a falar, a gente sempre fala, não, mas você não entende, porque comigo, e aí você começa a falar porque com você é maior do que com o outro. E às vezes a gente faz isso em uma outra situação e essa é ruim. É a situação em que, por exemplo, a pessoa vem até você te contando um problema. Ela fala, olha, eu tô com essa dificuldade, eu tô com essa dor, eu tô com isso. E aí você pega e vira assim, mas eu? E aí você começa a narrar o seu problema. E a pessoa fica obrigada a ouvir aquilo que você quer dizer. E ela não tem mais a acolhida daquilo que ela tentou. Às vezes ela só precisava terminar de falar. Só que você também estava querendo ser ouvido. E aí você, não respeitando a dor dela, começa a soltar a sua dor, falando, mas a minha você vai ouvir primeiro, porque a minha é maior do que a sua. E a gente às vezes faz isso. É quase que uma competição de sofrimento. Não, tem gente que é difícil até de conversar. Você começa a conversar com a pessoa e a pessoa ela coloca tanto da dificuldade dela, você vai perguntar uma coisa, vai falar alguma coisa, alguma dor que você está sentindo, a pessoa imediatamente coloca uma dor dela ali na frente e aí você fala assim, gente, mas espera aí, você me perguntou se estava tudo bem, eu comecei a falar que não estava, porque às vezes a gente pergunta tudo bem, mas a gente não quer saber o que o outro está achando. E aí a pessoa fala assim, mas tá tudo bem mesmo? Você respirou, ela, não, mas comigo tá pá. E ela começa a falar como com ela não tá bom. E você fica lá assim, meio que sem graça. Quase que tem que ser um consolo assim, eu tenho que me sentir melhor porque o outro tá na pior situação que eu, de acordo com a interpretação dele que tá contando pra mim. Enquanto todas as dores são dores, né? E a gente tem momento de falar e momento de ouvir. E nem sempre a gente tem a percepção dessa diferença e dessas nuances, né?
A gente não tem que dar uma solução sempre pro outro quando ele vem conversar com a gente. Às vezes é só uma audição empática, né? Sim. E o mais legal disso tudo, gente, é que se a gente parar para ouvir, talvez a gente vai ganhar uma caixa com carneiro dentro. Verdade, Alexandre. Talvez ali tem um segredinho que a gente não está observando. Ali, naquele momento, pode ter uma solução para um problema que a gente tem, tá doído e a gente não está percebendo. Às vezes, disse a Glória, só ouvir já ajuda. É isso aí, Glorinha. Tamo junto. E às vezes só ouvir já é uma ajuda. Porque você começa a ver um lado do outro, começa a ver um enfrentamento do outro, começa a ver nuances no seu próprio problema que você não estava conseguindo enxergar. Mas você só é capaz de visualizar isso a partir do momento em que você toma conhecimento de outras coisas, e não só as suas. Porque às vezes a gente cristaliza demais na nossa. O nosso baobá cresce tanto que toma conta do nosso planeta, as nossas emoções ficam tão danificadas que a gente se acredita os piores seres humanos do planeta, quando nós não somos. Abafa tudo, né? Abafa todas as roseiras que poderiam crescer ali com os baobás, né? E outro ponto aqui que a gente conversou mais cedo, que eu acho interessante a gente comentar, é que quando ele fala da urgência de contar isso para as crianças, né? Eu preciso contar que os baobás, eles precisam ser movidos com urgência. E aí eu estava conversando com o Alexandre, a gente pensou o seguinte: como é que eu identifico que uma ação, uma atitude, ela tem que ser removida com urgência? Então vamos pegar o exemplo de uma criança. Sabe quando você vê aquela criancinha bonitinha, fofinha, xingando, que você fala que é bonitinho, não ela xingar, mas você acha bonitinho ela ficar falando palavrão? Enrola a língua para poder falar e não sai nada, mas você vê que é malandragem que tá saindo ali. É, tipo assim, fala, aí você fala, que bonitinho. Ou então, ela dá um tapa na cara da mãe e a mãe começa a rir, tipo, que danadinho isso daqui, né? Pois é, pega esse comportamento e aumenta ele para 16 anos. Potencializa para 16 anos. Será que esse comportamento é o comportamento adequado? Aí tem que ver a resposta, né? Possivelmente não. Porque às vezes a gente fica, né? Essa questão da criança é muito legal e a gente tem muita dificuldade, porque a criança ela demanda uma atenção diferente. Isso é fato. Mas se nós não soubermos cortar o mal pela raiz, ele vai se desenvolver. E quem vai ter problema somos nós. Mas eu não durmo se eu não fizer tal coisa. Se você fizer tal coisa, aí você não vai dormir, é muito mais tempo. Porque além de todo o problema que você acha que você vai sanar ali, pensa no desenvolvimento que você está dando para uma situação com as repercussões ainda totalmente desconhecidas. Você é o jardineiro ali. Naquele momento, naquele solo, você é o jardineiro. Em amizades, a gente vê isso também. A gente começa um relacionamento e você começa a fazer algumas coisas que às vezes são fora do seu, né? Fora da sua alçada, fora da sua competência, fora da sua vontade, dos seus desejos. E você começa indo aquilo. De repente, você entrou numa enrascada. Por que você começou? Por que você não cortou aquilo? Não, mas senão eu ia ficar sem amigo. Mas que tipo de amizade você está? A que tipo de amizade você está se referindo? Aquela que às vezes te leva para um caminho difícil ali, onde você vai ter alguns problemas depois, só para não ficar sozinho, você vai se consorciar com quem não te faz bem? Então nós temos que ir olhando isso, fazendo uma análise sincera, honesta, pontual dessas questões, a gente consegue observar. Isso que a Natácia falou dos pais é muito bacana. Pega, transporta para a idade adulta. Né? Vê aquele tapinha na mão de um rapazão de 18, 20, 30 anos, vê se é legal. Aí você vai falar, não é, mas é diferente. É diferente. Aí, ali é um baobá filhotinho, né? A diferença é só essa. E até nos nossos relacionamentos, igual você falou, né? A gente fez essa analogia com a criança, mas você pode fazer para qualquer coisa, porque, igual aqui no livro ele tá falando, né? Ele negligenciou 3 arbustos. Quantas vezes a gente negligencia um relacionamento que a gente não quer estar e pensa, não, eu não quero estar, mas tá bom, vai dar certo, vamos pra frente. Nossa, mas eu não gostei, eu não quero estar nesse lugar que eu estou agora. Eu fui maltratada, não, mas tudo bem, é só dessa vez, não vai acontecer de novo. E a gente vai negligenciando.
A pessoa, às vezes, em relacionamento é bem legal, dá para pegar uns exemplos bacanas, porque a pessoa vira, ela mostra uma coisa ruim, né? E aí você, às vezes, diagnostica aquilo, imediatamente ela coloca uma coisa boa, né? Então o baobá naquele momento parece uma rosa, né? O trigo naquele momento parece o joio, o joio parece o trigo. Verdade. Você olha ali e fala assim, não, mas o fulano falou que vai mudar, que agora vai ser diferente. E você acredita. E aí cresce mais um pouquinho. E aí, de novo, você olha, não, mas parece, ainda parece, porque a pessoa vem e traz alguma coisa que fantasia aquilo. Até que chega um momento em que está evidente que não são mais as mesmas coisas. E aí você já está com um problema enorme nas mãos. Fica difícil de sair daquela situação, né? Você está envolvido num problema assim que a gente às vezes, nossa senhora, tem alguns que são de arrancar os cabelos. Por quê? Né? Porque a gente quis acreditar não no que a gente estava vendo, não no que a gente estava sentindo. E nessas horas a gente acaba pecando muito, porque é evidente que o outro não necessariamente vai fazer a mudança dele no tempo que a gente acha que vai acontecer, ou que deve acontecer. E a gente depositar essa nossa felicidade, como a gente sempre tem falado, nas realizações, nas iniciativas de uma mudança alheia, é colocar a nossa felicidade, né, em um local onde ela não vai florescer. Ali não tem o ambiente propício para essa sementinha que vai trazer alegria para a nossa vida se manifestar. Porque nós temos que ser os jardineiros da nossa existência, né? Somos nós. Vamos só sumarizar aqui como que a gente pode, então, resolver esse problema? Vamos lá, então. É porque a gente estava estudando isso antes e a gente fez uns levantamentos aqui, gente. Então, para a gente ser pragmático aqui, para a gente ir no ponto, como identificar os problemas ainda no início? Como é que eu vejo que não é uma roseira, é um baobá? Vamos lá, a primeira coisa é a gente começar a se conhecer melhor. Não é tipo assim, me conheci completamente. Não, é começar. A partir do momento que eu começo a me conhecer, eu percebo o que eu gosto, o que eu não gosto, aonde eu quero estar. Eu faço um inventário dos meus sentimentos, daquilo que me incomoda, daquilo que não me incomoda. Eu faço projeções de cenários. Eu gostaria de estar nessa situação daqui 10 anos. Eu estou feliz como eu estou agora? A partir disso eu vou começar a identificar aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz bem e aquilo que eu preciso fazer, que talvez eu nem goste muito, que nem me dê tanto prazer, mas que é necessário para o meu desenvolvimento humano, enquanto pessoa que está aqui, ser vivente. E aí a gente pensa em que? No auto-amor. E o Alexandre até me perguntou, mas o que é auto-amor? O que você entende por auto-amor quando a gente fala isso, né? Essa questão de conhecer-se. É eu me olhar enquanto ser humano e sentir por mim também empatia, cuidado, me enxergar enquanto gente, andar de cabeça erguida porque eu sou filho de Deus, sentir que a luz do sol que bate no outro também bate em mim e que eu estou aqui para ser feliz. Eu não vim aqui para sofrer, eu vim aqui para ser uma pessoa melhor, olhar para mim, entender que eu vou errar, mas que eu também vou acertar e que eu tenho valor, que eu posso mais. Então isso é o auto-amor. E é difícil a gente desenvolver isso, porque a gente é muito crítico conosco, com as nossas ações, mas é um processo, eu tenho que começar a caminhar, começar a me conhecer. Então, esse é o primeiro passo para você identificar o que você gosta ou não. E uma coisinha a mais, para de tentar corresponder às expectativas do planeta, né? Porque não funciona por aí. É agradar os outros, né? Se você quiser agradar os outros, você vai estar plantando sementes que não são boas o tempo inteiro, porque você vai estar fazendo aquilo que você não quer fazer. Aí fica uma situação insustentável. Nossa, horrível. Porque você tem que cultivar um monte de coisas que você não quer. Você não gosta, seu coração não brilha por aquilo ali. Tá não bate gastando por aquilo adubo ali. à toa. Tá gastando adubo à toa. Você não quer fazer, mas ao mesmo tempo aquilo está te exigindo tanto que você... Não, mas você tem que fazer isso, tem que... Não tenho, eu tenho que fazer o que eu quero fazer. E se a gente assume isso para a nossa vida, a gente fica muito melhor. É fora do comum como a gente consegue melhorar e sentir-se bem, mais leve, quando a gente assume que a gente é. Porque quando você faz isso, você determina, eu gosto disso. Não, mas ninguém gosta, o problema é de ninguém ali, ó. Problema de todo mundo, porque eu gosto, eu vou fazer. Desde que, claro, essa coisa nunca faça mal para ninguém, desde que tenha
Tudo aquilo que você quer que o outro faz para você, todo o respeito que você deseja que o outro tenha com você, você vai ter, né, com o outro. Coisa simples, não precisa nem entrar muito nesse aspecto. Mas querer agradar demais, vai caminho para frustração, né? Sim. E aí, então, como é que a gente resolve isso? Uma vez que eu identifiquei o problema, ou eu comecei a identificar algumas coisas, não precisa identificar tudo não, gente, comecei agora. Como se você identifica tudo, você se frustra também. Você pensa assim, meu Deus, eu não dou conta nunca de fazer isso. Eu lembro uma vez que eu voltei de um evento, eu estava tão animado, que eu peguei e fiz uma lista de tudo que eu ia fazer e eu marquei hora. Eu vou fazer isso tal hora, tal outro, pá. Tipo assim, eu enchi um dia inteirinho de coisa para fazer. Falei, agora vai ser assim, meu dia vai ser assim, eu tô super animado, vou lá, vou fazer e tal. Aí eu tô lá, comecei a fazer. Foi dando certo, tava empolgado, tá? O telefone tocou. Aí a pessoa tava precisando de conversar. Como eu falo que tem que ouvir, eu tenho que ouvir, né? Senão eu vou ser hipócrita, falar para todo mundo ouvir, mas eu mesmo ouço. Fui ouvir, né? E não achei ruim também não. Só que quando eu vi, já tinha comido 2 das tarefas, dos tópicos que eu tinha planejado. Aí eu comecei a desesperar. E agora? O que eu vou fazer? Né? Aí aconteceu outra coisa, eu falei, agora não, vou pular essas aqui. Mas essas daqui depende da outra lá na frente. Virou uma bagunça. Não consegui fazer. Uma coisa de cada vez. É aquela questão da gaveta. Começa, arruma uma. Você tem 100 gavetas bagunçadas? Arruma uma. Você já vai ter só 99. 99 é menor do que 100. É menos problema do que 100. Isso é fato. A Ana Lívia falou uma coisa tão legal. Nossa, adorei. Parei de pintar o cabelo porque eu percebi que eu pintava para agradar os outros. Fantástico. Eu tô começando com cabelo branco e tô usando chá para tingir. Não quero tingir meu cabelo. E aí o que vai acontecer contigo? Você vai se sentir melhor com você, você vai mostrar mais autenticidade, e com isso você vai se sentir mais bonita, os outros vão perceber isso e você acaba sendo uma pessoa mais atrativa também. Sim. Porque você não tem aquele aspecto artificial. E isso vai fazer muita diferença. Você vai começar a ver diferente. E aí você não vai atrair pessoas que estão ali unicamente pela aparência. Você vai atrair coisas que são reais. E é isso que a gente está precisando. Sim. A gente precisa de coisas reais, não artificiais. E assim, quem decide pintar o cabelo, porque quer pintar o cabelo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente não quer, tá fazendo um negócio engolindo seco. Para agradar o outro, né? Para agradar o outro. Porque se eu tô me agradando, eu quero pintar meu cabelo, ai, que coisa maravilhosa. Se eu não quero pintar meu cabelo, que coisa maravilhosa, tudo é bom. A gente tem que lembrar que o processo de cura, imaginando aqui uma dor, né? Esse processo de cura é um processo, não é um estalar de dedos. Você não pega as joias do infinito lá no Vingadores, estala o dedo e pronto, tudo muda. Não, é um processo. É devagarzinho. Uma coisa, outra coisa, mais uma, e aos pouquinhos você consegue fazer ali uma mudança mais forte. E aí tá. Outra coisa muito importante para a gente já ir caminhando para o fim é o seguinte: se você está envolvido com situações que às vezes estão te desagradando, você tem que mudar as coisas que você está fazendo. Não tem jeito. Às vezes o ambiente, né? Enfim, às vezes é um horário, às vezes é um alimento, às vezes é uma amizade, entre aspas, uma questão tóxica ali que está te drenando energia. Você tem que mudar. Algo precisa ser alterado ali. Você tem que colocar na sua rotina algo diferente que vai te impulsionar para que você atinja o objetivo que a Nath falou para você desenhar. Às vezes, gente, ir para um parque, sabe? Tipo, geralmente eu costumo fazer uma coisa que não me deixa bem. Deixa eu adicionar na minha rotina uma coisa que me faça bem. Gosto de ir para o parque. Vou para o parque, vou fazer isso por mim. Porque quando você começa a fazer essas pequenas mudanças, isso vai gerando bem-estar e você vai tendo força e energia para fazer aquilo que precisa ser feito, que é vagarosamente. Mas se a gente não muda a nossa rotina, que é algo muito difícil de acontecer, a gente tem mais dificuldade em implementar essa mudança e fazer disso um novo hábito. Então é legal que a gente comece a colocar na nossa rotina coisas que nos façam bem. Devagarzinho também. Coloca uma. Porque você pensa, nossa, eu preciso aprender tal. Aí eu preciso aprender inglês, francês, japonês, italiano. Além de tudo isso, eu tenho que fazer curso de culinária, tenho que fazer exercício físico 7 vezes por semana, 2 vezes por dia. E aí você começa a fazer um monte de coisa e você fala assim, nossa senhora, não vou dar conta de fazer isso tudo. Não vai mesmo, ninguém dá conta. Porque a gente começa devagarzinho. Pessoa que tem músculo, não começa musculosa. Ela começou um dia sem
muito músculo. E ela foi Você ganhando. começa com o primeiro pezinho e aquilo vai te estimulando e você vai vendo o resultado, você vai crescendo e se desenvolvendo. Isso é natural, né? Isso é natural e aconselhável, né? Que seja esse processo. Então, entender que se trata de um processo é um passo muito bom e importante pra gente. Mas nós queremos aqui agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui conosco. A Ana Lívia, a Maria José, a Deila, a Deigma, a Glória... A Vanderly, a Eliane, um montão de povo aí. Obrigada mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, se inscrevam no nosso Instagram, sigam nas nossas redes sociais, compartilhe com alguém que você acha que pode ajudar essa prosa. Chama as pessoas para as próximas lives, nós vamos deixar elas fixas às quintas-feiras às 19h19. Arruma um café, um chá, uma bolachinha e vem sentar aqui com a gente para refletir. Tá Manda bom? pergunta, o legal de... E o Fabrício? O legal de mandar a pergunta que a gente pode discutir também. Como nós somos poucas pessoas ainda, é fácil de discutir bastante uns com os outros, né? Então, Ana, toda quinta-feira, às 19h19, a gente se propôs a sentar aqui e discutir. A gente pega esse livrinho e começa a fazer as discussões que vão para caminhos que não estão necessariamente, né, no intento do autor ali, e a gente vai discutindo sobre a vida, sobre problemas cotidianos, situações que a gente conhece, situações que falaram pra gente, situações que nós vimos, que nós vivemos, né? A gente vai trazendo isso. Se vocês quiserem enviar pra gente as perguntas, a gente tem um e-mail, eu vou deixar nesse vídeo aqui anotado o e-mail que a gente tem para conversar essas coisas. E também quero mandar um abraço para quem escuta a gente nos podcasts, as pessoas de outros países. A gente tá tão feliz com vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Pessoal, valeu. Tenham todos uma excelente noite. Vamos com tudo. Mudança aí para arrancar todos esses baobás aí. Vamos acabar com tudo, deixar só as rosas florindo ali. E vamos combinar uma coisa com a gente que tá aqui sempre fixo nessa quinta-feira. Pensa num hábito hoje que você quer mudar. Uma coisa, qualquer coisa. Ah, eu quero estender a roupa melhor. Qualquer coisa. E vamos ver se até quinta-feira que vem a gente conseguiu. Eu vou pensar em alguma coisa e compartilho com vocês aqui. Tá bom? Pessoal, Tchau, até breve. Até breve. Valeu. Fechando aqui. Tchauzinho, galera. Tchau, Obrigado. gente. Obrigada. Nath, você estava linda, disse a Glória. Ai, meu Deus. Tchau, gente. Beijinho.